como que foi pra surgir o Nerdcast? Tipo, vocês viram isso lá fora? Como que vocês trouxeram isso pra cá, cara? Então, cara, esse negócio de observar a internet, o que tá rolando, entendeu? A internet, até hoje, né? Ela muda, é líquido, cara. O negócio muda de tempos em tempos, né? É tipo... não instalar, assim. De repente o negócio que era tudo, no dia seguinte já não é mais nada e aí já tem outra parada nova. Então, É curioso até observar o próprio YouTube, né? Como ele já mudou. Nossa, já mudou. Ele era só vlog. Já tá mudando tudo. Daily vlog, aqueles resumão de dia inteiro, isso ninguém mais faz. Aí era game, só gamer, live, gameplay e tudo mais. Isso já não existe mais. Agora é podcast, é o peso do YouTube. Não, eu lembro quando surgiu o YouTube, assim, que eu comecei a ajudar o Júlio a criar pro YouTube, a gente ficava com medo, tipo, mano, 6 minutos de vídeo, mano, será que o pessoal vai ver? Pode crer. Edita, cola, tira os respiros, tudo. 4,5, não, dá. 5, não. Quando o Júlio começou a fazer vídeo de 8 minutos, eu falei, mano, não exagera, Fudeu. mano. Exatamente. E é louco, porque agora os cortes tem 10 minutos, tem, né? 15 minutos, 8 minutos, depende, né? E teve fase que era bom vídeo longo, aí não, agora é vídeo curto, aí não sei o quê. Tipo, o YouTube sempre vai mudando, cara. Tudo vai mudando. E aí, a gente viu... Acho que o podcast meio começou a aparecer na gringa em 2004, né? Isso. Esse termo meio que nasceu... Foi Junto com o iPod, né? Com o iPod, né? Que a ideia... Foi um cara da MTV que acho que cunhou isso. Acho que sim. Porque era um broadcast, né? Uma transmissão, só que para iPods. Então ele botou podcast, né? Tipo... Acho que foi essa a história. Eu já vi isso aí. Não foi? Essa história. Mas aí a gente... Inclusive, hoje teve a notícia que foi fabricado hoje o último iPod. Ainda estão fabricando? Estavam fabricando, acredite. E agora Caralho. a Apple descontinuou de vez. Caraca. Fez o Nem último sabia. exemplar. Nem sabia que tava fazendo. E aí... Bom, agora só NFT. Depois... aí... Só no metaverso. Mas aí a gente começou a ouvir umas paradas. Tipo, eu ouvi, tinha uma membro do... A gente tinha um fórum, né? Tinha uma membro do fórum que ela começou a contar a vida dela na China. Ela morava na China e ela começou a fazer esse podcast. E ela fala, todo dia ela contava falava um o dia a negócio dia dela lá. diferente. Nossa, que curioso. da hora, Eu falei, que curioso. legal, eu queria ouvir sempre. Eu falei, pô, que legal, que história. Todo dia tem uma historinha diferente dela contando como é que é a vida dela. Era na China. longo? Como que era? Não, era Quanto- curto, era 10 minutos. Eu acho que sim. E aí tinham outros podcasts. E aí eu vi, não, existe mais disso. Tinha o Radar Pop e tal. Eu falei assim, cara, olha aí, tem um formato aí. E a gente ficava, nós, os amigos, a gente ficava, tipo, madrugada dentro, conversando, falando de coisa nerd, rindo, se divertindo. Eu falei assim, e se a gente pegar essas conversas, nossa, e a gente grava isso, fala sobre coisa nerd, quadrinhos, Super-Homem, Batman, e a gente bota isso num formato, porque o podcast só começa a surgir quando a internet banda larga se torna uma coisa... acessível, né? Porque antes era tipo, tu vai baixar um arquivo de 30 mega, 40, Nossa. 60 mega, tu não tinha como fazer isso, né? Impossível. E aí, você vê, a tecnologia vai né, criando possibilidades que nem ninguém consegue imaginar, né? Imagina como é que o podcast só existe por causa disso, porque de velocidade de banda, basicamente isso, né? E aí, a gente pode fazer isso, a gente publica, tipo, a gente grava, bota umas músicas e a gente começou a experimentar. E aí, com o tempo, a gente começou a mudar e a gente não tinha muitos modelos na mente de como fazer isso, né? Tanto que nosso formato foi evoluindo com a gente analisando os nossos papos. Peraí, a gente está aqui 40, 50 minutos falando sem parar. As pessoas vão perder um pouco de foco no que a gente está falando. Que é só áudio, né? Uhum, é verdade. E a O gente cara tá às vezes aqui tá lavando louça, horas tá- falando aqui sem parar. Não, mas tem que ter um apelo visual. Ah, pelo Não, tem Tem apelo com visual. 8 câmeras aqui, Né? maluco. Mas aí a gente falou assim, então, e se a gente pegar as músicas... Olha, só porque você falou de câmera, o Alex já colocou no slider. Você é ligeiro, Alex. Melhor diretor do mundo. Mas aí, e se a gente colocar uns respiros? A gente tá tocando música no fundo, e se a gente subir a música como se fosse um final de um bloco? Uma transição. Uma né? transição, e aí começa outra música alta, aí a música vai baixando, aí o nosso papo volta, né? Ah, tá. Aí a gente, maneiro, a gente olha, faz uns blocos de 20 minutos, 30 minutos assim,
E aí depois, ainda assim, dentro dos blocos de 20 minutos, a gente fala assim, pô, mesmo assim, acho que o papo tá esticado. Às vezes a gente muda de assunto do nada e tal. E se a gente... Aí o Azaghal que ele pegou, acho que era um podcast sobre séries policiais. E aí tem uma hora que eu fazia, assim, um barulho de tiro de séries dos anos 80, que era bem assim, sabe, um som tosco assim. E aí ele pegou esse som e ele falou assim, eu vou usar isso pra dividir o assunto dentro do bloco. E é como se fosse... Aí eu falei assim... Como se fosse aquele da Liga da Justiça. Isso, exatamente. Caralho, eu sou muito foda. Exatamente, aquela estrelinha da Liga da Justiça, sabe? E aí... Ou aquele logo do Batman da série de... E aí a gente chamou isso de vírgula sonora. Como se fosse uma vírgula do próprio assunto. Que é, quando tem alguma mudança de assunto, aí ele começou a separar isso... sempre com um áudio que tinha a ver com algum assunto, né? Com o tema, né? Da hora. E aí a gente foi criando, amadurecendo o formato e tal. Nisso tudo, fazendo notícia, fazendo as séries, trabalhando de dia. E eu não imagino também... Quase ficaram doidos. Como que, tipo, no começo, como que a gente vai monetizar um podcast? Aí não sabia. Quem vai pagar pra Vocês só estavam criando a gente falou assim, todas as formas. A gente vai... Exato. A gente vai criar aqui, vamos experimentar, porque nada era certo e tal, e ver o que acontece. Se a gente não fizer, também não vai acontecer nada, né? A nossa sorte é que tinha uns nerds nas agências. Galera de TI. Que ouvia o programa, curtia, porque a gente falava dos assuntos que eles gostavam. E eles começaram a falar dentro das agências da parada. Eles começaram, tipo, ué, tu já ouviu... E aí começou meio que espalhar. Então uma vez eu lembro, a gente foi pra São Paulo. Durante alguns anos, a gente se acostumou a não dormir de quinta pra sexta-feira. Por quê? Porque a gente passava o programa, a gente lança sexta-feira de manhã. Então a gente passava de quinta pra sexta a madrugada inteira editando. Normalmente eu editava, né? Eu não edito mais, a não ser os Nerdcasts de RPG. Mas eu editava os diálogos, a conversa, eu deixava ela coerente. Às vezes um assunto a gente repetia. Cortava, respira, aquele negócio. E às vezes o assunto a gente começa aqui, lá no final a gente fala dele de novo. Aí eu pegava, trazia aqui pra frente, sabe? Nossa, ia montando o exódio ali. Exato. E aí eu fazia isso, mandava pra ele, ele tava na minha frente, né? Mas eu mandava pra ele. E ele ia lá e começava a botar música, efeito sonoro, essas coisas. Aí eu ia começar a fazer a vitrine do programa. Né, fazer montagem, Photoshop e tal. Normalmente ele começava a vitrine do programa enquanto eu estava editando minha parte, e depois eu continuava o arquivo dele e tal. E aí a gente terminava de manhã cedo, publicava o programa, e aí que a gente ia pra casa. E muitas vezes a gente pegava a mala, entrava no avião e ia pra São Paulo pra visitar a agência. Etc. Pra falar, explicar, é um podcast, é um rádio online, bababá. Aí tinha o cara do TI, eu gosto, uma galera ouve, não sei o que lá e tal. Nossa, pavimentando as coisas, aí... meu Deus. Não, e tecnologicamente era um pesadelo também, porque... Hoje em dia, assim, se você quiser, a gente grava hoje até hoje remoto, né? Então a galera tá conectada com a gente grava o áudio e tal. E hoje tem 1000 ferramentas para você fazer isso. Tu pode grava faixa separada, tudo. Não tinha nada disso. Absolutamente nada. Aí como é que a gente vai... Porque no nosso computador era assim, ou você gravava o teu microfone, ou tu gravava o som que tava tocando no computador. Não tinha como gravar os dois. Como é que a gente ia fazer essa... Aí a gente achou um site na Alemanha. Não, primeiro a gente fez uma gambiarraça. Que foi? A gente comprou 2 placas de áudio. Exato, é verdade. Espetou as 2 placas no mesmo computador. E aí ligou a saída do fone no microfone da outra placa. Porque a gente captava os 2 microfones. O que eu tô falando aqui e o que tá saindo desse fone de ouvido, que é o que a gente tá ouvindo também. A gente botou um divisor. E aí no começo funcionou muito bem, depois ficou uma merda. Saía de sincronia, aí ficou um pesadelo. Você entendeu? Porque... o som do microfone saía pela placa de áudio e entrava na microfone da outra placa de áudio, sabe? Olê. Eu não sei como funcionava, mas aí criava um monte de conflito, né? Nas placas e tal, e aí a gente perdia um monte de gravação. Nossa. A gente gravou um Nerdcast sobre X-Men e... 3 vezes. A gente perdeu tudo. Aí depois a gente perdeu tudo de novo, aí na terceira vez a gente tava tentando lembrar das piadas. Nossa, o programa é terrível. Sem vontade nenhuma, mas... Não era mais espontâneo, isso é uma merda. E aí a gente parou, nesse dia a gente aprendeu a gravar em blocos. A gente parou de gravar o programa inteiro. Em vez de gravar 20 tudo, minutos, salvar, grava mais. E aí se perder, perde só 20 minutos. Nossa,
Mítico. Mano, a gente vocês faz foram- até hoje. Vocês foram criando uma parada, aprendendo, se ferrando, foram construindo uma parada do zero, Foi. cara. A editar mesmo, a gente aprendeu lendo tutorial. Não tinha YouTube na época. A gente lia os tutoriais de edição, abria o programa e começava, como é que faz? Vamos lá. Pô, o Nerdcast, ele é só um ano mais novo que o próprio YouTube. De 2006? O Isso. YouTube é YouTube é 2005. 2005, Então isso não aí. tinha esse banco de dados que tem o YouTube, que tinha. você Não, era jogar só as vídeo de palavras gato. soltas. Não, hoje é maravilhoso, você aprende qualquer coisa. Qualquer mano. parada, é. Foda. Verdade.